Que a paz e graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre nós essa manhã. Oséias capítulo 13. Quando Efraim falava, havia tremor, foi exaltado em Israel. Mas ele se fez culpado por causa de Baal e morreu. Agora pecam cada vez mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obras de artífices, e dizem: ofereçam sacrifícios a eles. Chegam até a beijar esses bezerros. Por isso serão como a névoa da manhã, como o orvalho da madrugada, que logo desaparece, como a palha que o vento leva da eira, e como a fumaça que sai por uma janela. Mas eu sou o Senhor seu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, vocês não conhecerão outro Deus além de mim, porque não há Salvador, a não ser eu. Eu os conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham comida, eles se fartaram, e uma vez fartos, seu coração se encheu de orgulho. Por isso se esqueceram de mim. Portanto, serei para eles como um leão, como um leopardo, ficarei espreitando no caminho. Como ursa roubada dos seus filhotes, eu os atacarei e lhes rasgarei o peito. Como leão, eu os devorarei ali mesmo, como um animal selvagem, os farei em pedaços. A sua ruína, ó Israel, vem de você, e só de mim o seu socorro. Onde está agora o seu rei, para que o salve em todas as suas cidades? E os seus juízes, dos quais você disse: dê-me um rei e príncipes? Eu lhe dei um rei na minha ira, e o tirei de você no meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está armazenado. As dores de parto virão, mas ele é filho insensato, porque será tempo de nascer, mas ele não estará no lugar por onde deve vir ao mundo. Eu os remirei do poder do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó inferno, a sua destruição? Meus olhos estarão fechados para a compaixão. Ainda que Efraim dê frutos entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto. Ele secará a sua nascente, estancará a sua fonte, ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, e seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Capítulo 13 de Oséias nos fala sobre a destruição da dignidade de Israel. É um fato assustador a gente perceber no coração humano, e isso a gente percebe também na gente, a tendência que todos nós temos a uma vida de instabilidade, de inconstância. É uma tendência da alma humana. Nós não conseguimos manter a mesma fé, a mesma postura, a mesma atitude, às vezes de forma constante. Há uma batalha em todos nós para que a gente possa manter a nossa vida com Deus de maneira estável. E se a gente olhar para a palavra de Deus, amado, essa instabilidade, ela começa no próprio Satanás. A Bíblia diz que ele era um arcanjo. A Bíblia, na verdade, chama ele de querubim ungido, é a expressão usada para ele. Ele tinha uma função diante dos anjos, que nós não sabemos muito bem os detalhes, mas a Bíblia nos dá conta de que ele estava envolvido com a música no céu, mas ele se tornou diabo, Satanás, porque se rebelou contra Deus. A Bíblia também mostra Israel, o povo de Deus. O versículo 1 do capítulo 13 de Oséias diz: Efraim falava e havia tremor, foi exaltado em Israel. Israel era cheio de temor a Deus. Israel teve tempos bons com Deus, mas foi se apartando do Senhor, e chegou nesse nível que o profeta Oséias vivenciou esse tempo, e denuncia como que eles se afastaram do Senhor de maneira tão terrível. Então a Bíblia vai nos mostrar pessoas que começaram bem, mas foram perdendo a dignidade. Dignidade, amado, é a nossa real condição diante de Deus. Quem nós somos diante de Deus? Não é quem você é diante das pessoas, não é o que as pessoas pensam de você. Isso é reputação.
Dignidade é o que Deus pensa da gente, é o que nós verdadeiramente somos. E Israel é um exemplo de um povo que começou bem, cheio de experiências com Deus, mas foi se perdendo no meio do caminho. A gente vai ver isso na vida de Saul, por exemplo, um homem que Deus escolheu para ser rei, ainda que tenha sido pela insistência do povo, mas que começou cheio de temor e humildade e foi se perdendo. A Bíblia diz que Judas era apóstolo, mas se tornou traidor. Nós precisamos olhar para o capítulo 13 de Oséias e perceber que nós precisamos preservar a nossa dignidade. E sabe o que destruiu Israel? Não foram os inimigos externos, não foram os problemas econômicos. O que destruiu Israel não foi nem conflitos, problemas internos que eles passaram, mas o texto de Oséias 13 nos deixa claro que Israel foi destruído pelos seus próprios pecados. Olha o versículo 9 comigo de Oséias 13. A sua ruína, ó Israel, vem de você. Os problemas não nos destroem, as dificuldades não nos destroem. O que nos destrói é a nossa atitude errada diante da vida, diante das tentações, diante dos problemas. Os problemas vão, na verdade, desafiar a nossa fé. Os problemas vão provar as nossas convicções. Os problemas vão expor, muitas vezes, as nossas motivações reais, porque se a minha motivação é o Senhor, se eu amo realmente a presença dEle, os problemas, na verdade, vão ser mais um motivo para eu buscá-lo, para eu estar com Ele, para eu depender dEle, para eu confiar nele. Vai exercitar mais ainda a minha fé, ao invés de me fazer abandoná-lo. Quantas pessoas, tomadas por um vitimismo, estão acusando as circunstâncias, o país, as igrejas, pastores, família, ou às vezes até o próprio Deus pelos seus fracassos. Israel se tornou inconstante, se tornou apóstata, e aí você percebe isso no versículo 3. O texto diz: por isso serão como névoa da manhã, como orvalho de madrugada que logo desaparece, como palha que o vento leva, como fumaça. Tudo símbolo de algo passageiro, transitório, efêmero, que você olha e pensa, aquela névoa está ali, e daqui a pouco aquilo não está mais. Quantas pessoas que estavam firmes, que estavam pregando, que estavam ministrando, que estavam parecendo que andando com Deus, e talvez estivessem durante um tempo, mas não tinham raízes, constância, estabilidade. Amado, o texto do capítulo 13 de Oséias é um trágico retrato da perda, da destruição da dignidade e da vida com Deus. O que foi então que levou Israel a pecar e a perder a dignidade? Sobretudo, eles deixaram de adorar a Yahvé. Versículo de número 1. Quando Efraim falava, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado por causa de Baal e morreu. Eles deixaram de adorar exclusivamente a Yahvé. Amado, a nossa adoração ao Senhor deve ser exclusiva. Nós precisamos devotar nossa vida, nosso coração, nossas emoções exclusivamente ao Senhor. Somente ao Senhor, seu Deus, adorarás. Somente a Ele darás culto. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente se apega demais, seja a bênçãos, seja a bens, seja até mesmo a nossa própria autoimagem. Quando nós começamos a nos apegar demais, alguns a práticas esportivas, ou a idolatria, a informações, nós temos que tomar muito cuidado. Nosso coração precisa ser apaixonado pelo Senhor. Nós precisamos nos devotar a Ele, e de tal forma que tudo que a gente fizer, nós façamos para a glória dEle. Tudo, inclusive o alimento, como a gente administra nossa vida, nosso tempo, nossas finanças, tudo que a gente faz deve ser para a glória dEle, na presença dEle. E aí, quais são os pecados que derivaram do afastamento do Senhor? Porque quando nós deixamos de adorar exclusivamente a Deus, nós vamos sendo envolvidos por vários pecados. Pecado nunca anda sozinho, ele sempre vem de turma.
E olha o que aconteceu com Israel. O primeiro pecado está aí claro, versículo 1, eles morreram por causa de Baal, a idolatria. A idolatria não é só quando você decide ter outros deuses, mas a idolatria é fruto de não focarmos somente em Yahvé. E aqui no texto diz que eles adoraram a Baal e morreram, como Adão. Adão morreu quando pecou, morreu espiritualmente, morreu perdendo aquela intimidade que ele tinha com o Senhor. Então a idolatria é fruto de tirarmos os olhos do Senhor. Toda vez que a gente tira os olhos do Senhor, nós vamos idolatrar alguma coisa, alguém ou a nós mesmos. Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nosso ministério pode se tornar um ídolo. Nós podemos estar adorando a nossa autoimagem, a nossa imagem. Quem fica preocupado demais com a sua imagem diante das pessoas é um idólatra. Sofre muito pensando no que os outros estão imaginando acerca dele. Amado, a idolatria é porque nós tiramos o Senhor do centro da nossa vida. O segundo pecado aqui que nós vemos que vem sobre a vida de Israel por causa de tirarem a adoração exclusiva a Yahvé é a autossuficiência. No versículo de número 5 diz assim: eu os conheci no deserto, em terra muito seca, quando tinham comida, eles se fartaram, e uma vez fartos, seu coração se encheu de orgulho. Irmãos, todos nós, o Senhor nos alcançou em terra seca, nós estávamos secos, sedentos, vazios, nós estávamos em passos largos para o inferno. A Bíblia diz que todos nós estávamos perdidos. Quando a gente é salvo, é uma experiência tão gloriosa, porque a gente vê o amor, a graça de Deus, de abrir os nossos olhos, de nos tirar do engano. Mas, amado, quando a gente começa a crescer um pouco, a perceber que a gente agora, a nossa vida já está melhor, nossas emoções já estão mais organizadas, há um perigo muito grande da gente começar a acreditar que, de alguma forma, isso é inerente ao nosso próprio ser. Começamos a achar que o que a gente tem, o que a gente alcançou, vem de nós mesmos, e nós não precisamos mais depender de Deus. A autossuficiência, ou o orgulho, pode ir nos cegando. Israel começou a achar que eles estavam crescendo, eram fortes, porque eles tinham capacidade própria. Interessante que Israel era um povo tão pequeno, tão fraco, os hebreus lá no Egito, e Deus os tirou com mão forte, e Deus tornou eles um exército, e Deus os fez crescer, prosperar no reino de Davi, conquistaram tantas terras. Mas chega um momento na nossa vida, amado, que nós vamos precisar pedir a Deus para nos quebrantar novamente, para a gente não achar que o que a gente alcançou veio de nós mesmos. Todos nós vamos precisar lutar contra o orgulho, a autossuficiência, porque é um tipo de ídolo também. O versículo 2 é interessante, porque ele fala: agora eles pecam cada vez mais, da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu coração, ou segundo o seu conceito. Então, o orgulho também é adoração ao próprio eu. O narcisismo que muitas pessoas hoje estão expondo todos os dias, através das redes sociais, digitais, nós precisamos lutar contra isso. E terceiro lugar, o pecado aqui de Israel, que é bem explícito, é a insensatez. Olha o versículo 13: as dores de parto virão, mas ele é filho insensato, porque será tempo de nascer, mas ele não estará no lugar por onde deve vir ao mundo. Que texto forte! O texto está mostrando que tem coisas que Deus gostaria de estar gerando. É tempo da gente gerar às vezes algumas promessas, mas nós não estamos no centro da vontade de Deus, nós não estamos obedecendo a Deus no lugar certo, nós não estamos na posição correta. Deus está dizendo: vocês são filhos insensatos. Irmãos, o pecado vai nos tornando insensatos, e você e eu não estamos livres disso. Quando a gente começa a pecar de maneira deliberada, você percebe aí no texto, no versículo 2 que a gente leu, pecam cada vez mais. Ou seja, quando a gente permanece no pecado, nós vamos perder o bom senso, nós vamos nos tornando ignorantes. E é impressionante como que há pessoas que elas começam a propagar a sua insensatez, e sempre vai ter gente para concordar com a gente nas nossas atitudes insensatas. E em quarto e último lugar, o outro pecado aí que vem tudo consequência de não estar adorando a Yahvé com exclusividade,
é o pecado da rebelião. Versículo 16. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Todo pecado é uma rebelião contra Deus, é não se submeter à autoridade do Senhor, é não se sujeitar à vontade, à palavra de Deus. Por isso que nós não podemos brincar com o pecado, por isso que nós não podemos dizer, esse é o meu pecado, mas todo mundo tem pecado. Amado, quando a gente começa a tratar o pecado como uma coisa pequena, seja ele qual for, nós estamos já cultivando raízes de rebelião, de rebeldia. Por isso que tem momentos que a gente tem que obedecer a Deus, mesmo quando parece ser algo muito pequeno. Nós precisamos ser fiéis a Deus, para que não haja raiz de rebeldia no nosso coração. Eles se rebelaram contra o Senhor, e é muito triste essa destruição da dignidade de um povo que foi escolhido para ser um povo que levasse o conhecimento da glória de Deus para as nações. Israel se perdeu. A tribo de Israel, a tribo do norte, foi destruída, invadida pelos assírios no ano 720 a.C. Judá demorou um pouco mais, mas também se perdeu em desobediência ao Senhor. Amado, nós precisamos preservar a dignidade, preservar o que Deus já nos deu até aqui. Nós precisamos preservar um coração humilde, quebrantado, sensato, obediente, dependente de Deus. Isto é o contrário destes pecados que Israel aqui cometeu e que serve de alerta para nós como igreja. O que nós precisamos pedir a Deus é isso. Peça ao Senhor nessa manhã, e eu preciso disso, que Deus preserve em nós um coração fiel, preserve a sua integridade, preserve a sua obediência, preserve a sua dependência de Deus. Amanhã, o último capítulo de Oséias, nós vamos ver o chamado do Senhor para que a gente se reconcilie com Ele. Pai, obrigado porque a Tua palavra é tão maravilhosa, mesmo quando ela descreve cenas tão lamentáveis de desobediência, de apostasia. Pai, nós olhamos para essa realidade e pensamos no nosso próprio coração, Pai, porque a Tua palavra é um espelho para mostrar o nosso coração. Nós oramos nessa manhã que essa palavra traga sobre nós mais temor. Deus, quando o Senhor nos alcançou, quanto temor havia no nosso coração, quanta alegria, Pai, quanta gratidão inundou o nosso coração no dia que o Senhor nos alcançou em terra seca. Estávamos mortos, perdidos, e o Senhor estendeu as mãos de graça, de misericórdia, e começou em nós uma boa obra. Pai, nos ajuda a preservar a nossa fidelidade, a nossa integridade, nos ajuda a crescer no temor, a crescer em amor pelo Senhor, Pai. Nós queremos clamar pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua bondade, que o Senhor nos desperte a cada dia, para que não nos tornemos insensatos, que não nos tornemos hipócritas, que não nos tornemos, ó Deus, rebeldes em nosso coração, endurecidos contra o Teu tratamento. Quebranta-nos, Senhor, ainda que para isso seja necessário o Senhor nos levar ao deserto novamente, onde reconhecemos que só o Senhor é Deus e que todas as nossas fontes estão em Ti. Pai, nós oramos e clamamos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.